Começamos mais uma entrevista aqui no Conte.net para manter você bem informado. Hoje, apesar de meu convidado ter tudo a ver com política, nós não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre um assunto que tem despertado muito medo e ansiedade ainda entre os acrianos, que é o coronavírus. E nós estamos vivendo aí um cenário epidemiológico crítico, ainda considerado preocupante pelos membros da Secretaria Estadual de Saúde e também pelos especialistas em todo o mundo. Então, o meu convidado é o deputado Genilson Leite, que também é infectologista médico, tem se destacado aí sobre os seus posicionamentos a respeito da pandemia, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse monstro aí que ainda nos amedronta um pouquinho, né? Genilson, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui falando de saúde pública, um problema que hoje ele não está restrito apenas ao aspecto da pandemia, mas também em função de toda essa necessidade de canalizar as energias do Sistema Único de Saúde para a pandemia. Nós acabamos descobrindo um outro aspecto da saúde pública, né, que são as pessoas que aguardam cirurgias nesse estado, que aguardam exames especializados e consultas especializadas que estão esperando. No entanto, eu acho que o momento é oportuno para a gente falar, sobretudo, em relação a esse momento epidemiológico que nós vivemos em relação à pandemia Covid-19. E fico à sua disposição para as perguntas que você achar necessário. Então vamos dar início a esse bate-papo. Genilson, nós saímos aí do Carnaval, que é esse período tão aguardado, mas que despertou preocupação entre os profissionais da saúde, porque poderia aumentar o número de casos, né? Também o índice de hospitalização e mortes por conta da Covid. E nós temos um cenário epidemiológico aí que tem mostrado pra gente que o número de mortes aumentou, o número de casos também, as internações consequentemente também aumentaram. Qual é a avaliação que você faz desse momento atual aqui no Acre com relação à hospitalização, número de casos e mortes por Covid? Olha, primeiro destacar que nós estamos num cenário epidemiológico, ou seja, num momento em relação à pandemia muito melhor do que nós estávamos, né, em 2020 e 2021, né? Ou seja, nós estamos com um número de casos menores, nós estamos com um número de internação menores e nós estamos com um número de óbitos também menores. Isso nos dá uma certa tranquilidade de poder replanejar as nossas vidas, né, a partir de algo parecido como nós vivíamos antes. No entanto, requer de toda a população alguns cuidados que são fundamentais. Nós estamos já com uma vacina, que muitas pessoas já estão vacinadas com 2 e 3 doses, ou seja, já temos um muro, podemos falar assim, utilizando uma metáfora aqui, imunológico muito grande, uma barreira imunológica muito grande, ou seja, grande parte da população já está imunizada. Quando o vírus chega no corpo das pessoas, ele já não tem mais a reação que tinha antes. Na primeira onda, você lembra muito bem, que muitas pessoas pegavam Covid, muitas pessoas internavam, muitas pessoas precisavam de oxigênio e muitas pessoas eram entubadas. Na segunda onda, ainda também não tinha vacina, né? Tinha começado ali. O rito era o mesmo, né? Tudo muito infecção, internação, intubação, né? E mortes. Já na terceira onda, que tinha muita gente vacinada, não aquilo que a gente esperava, mas você já viu que o número de casos, ou seja, o vírus andou bastante, infectou muita gente, porém, a hospitalização, a questão da intubação e mortes já não foi nem de longe comparado à primeira e segunda onda. Então, as vacinas nos colocaram num outro patamar de relacionamento com o coronavírus. Ou seja, a população está mais segura em relação ao que vivia antes, em função da vacinação. Isso é, mais uma vez, uma demonstração de que as políticas públicas, de que a imunização, de que o Sistema Único de Saúde são fundamentais e necessários para que a gente possa avançar na imunização mais completa da nossa população, e à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai tirando mais o vírus de circulação, e quem sabe daqui a alguns anos ele seja só uma triste memória, podemos dizer assim,
que a gente vai ter, sobretudo pelas pessoas que nós perdemos, mas muitas doenças já passaram por essa caminhada, como a poliomielite, o sarampo, o tétano, né? Quando eu era criança ainda, eu lembro de pessoas que tinham tétano, eu lembro de pessoas, né, que tinham algumas doenças imunopreveníveis, e a gente ainda conversa com nossos pais e avós que tiveram a chamada paralisia infantil, matava muita gente a paralisia infantil, o sarampo matava muitas crianças, mas hoje essas doenças já não fazem parte da rotina médica, ou seja, se você vai no hospital pediátrico, você encontra ali de tudo, mas muitas doenças imunopreveníveis você não encontra mais. Por quê? Porque a vacina resolveu. E é assim que nós esperamos caminhar com a Covid-19, que lá na frente, em função da vacinação e dos cuidados que nós precisamos ter ainda, que a gente tire o vírus do nosso meio. Tomara, vamos torcer para isso, para que tudo caminhe para isso, né? Se Deus quiser. Genilson, acabou agora recentemente o decreto que tornava obrigatório o uso de máscaras aqui no Acre e o governo do estado não renovou, né? E a gente sabe que a orientação que ele deixa, ainda que isso não esteja em um decreto, é que as pessoas continuem usando máscaras nos espaços fechados, ainda que seja possível não usar nos espaços abertos. Como é que você avalia essa decisão de não renovar esse decreto ou de não especificar isso em um novo decreto? E quais os riscos que a gente corre nesse sentido e se a gente corre alguns riscos? Olha, quando o sistema público de saúde deixa de se posicionar em relação aos cuidados que a população precisa ter, ele está colaborando para que maiores problemas de saúde aconteçam, né? Finalizou o decreto e o governo não se posicionou em relação ao uso da máscara. É bem verdade que todos nós estamos muito cansados da máscara. Eu estou cansado da máscara, você está. Se a gente pudesse, a gente estava por aí andando sem máscara, né? Porque de fato já estamos quase todos de saco cheio. Mas, embora esse sentimento faça parte da gente, nós não podemos deixar de cuidar de outra coisa que é mais importante do que o nosso incômodo do uso da máscara, que é a nossa saúde como um todo. E embora nós já estejamos nessa condição epidemiológica que eu falei, muito mais segura, com muito mais gente vacinada, os ambientes fechados ainda são ambientes muito propícios para a transmissão do coronavírus. Sobretudo aqueles ambientes com ar-condicionado e que frequenta muita gente. Ali entra uma pessoa com sintomas gripais, podemos dizer assim, pode ser Covid, e ela sai distribuindo para todo mundo, porque a gente sabe que quando você espirra, fala, canta, o que ocorre? O vírus vai para o ar e ele começa a procurar, né, nariz e começa a procurar vias respiratórias de quem está ali. Então é fundamental que primeiro, o governo deveria ter se posicionado. Embora não tenha feito isso, a minha orientação e recomendação como profissional da saúde é que as pessoas busquem se cuidar. Se você está num ambiente aberto, dá para relaxar um pouco mais, tirar a máscara se for uma conversa com outra pessoa, né? Agora, se você está num ambiente fechado, com muita gente, é importante o uso da máscara, porque não é só uma questão de obrigatoriedade. Às vezes as pessoas fazem a discussão em cima disso, da palavra obrigado, né? Mas a gente tem o direito de usar ou de não usar, é a questão da democracia, né? Não se trata da questão da obrigatoriedade, se trata da questão do cuidado com a saúde pública, né? Ou com a saúde das pessoas, porque quando você adoece, todas essas outras coisas que a gente acaba discutindo, que é a obrigatoriedade de usar ou de não usar, né? Se eu vivo numa democracia ou não, que as pessoas gostam de abordar esse assunto de saúde pública muito por esse aspecto. Quando você adoece, nada disso importa. O que importa é se você vai melhorar ou se você vai morrer. Então é importante que a gente se cuide, que a gente tome os cuidados que são necessários para não adoecer. E um dos cuidados que ainda são importantes, para além de vacinar, que é o mais importante, é o uso da máscara em ambiente fechado.
Pronto. Você acha que a gente consegue deixar de usar máscaras num período assim próximo, que a gente possa conceber assim um período próximo? Qual é a sua avaliação nesse sentido? Que muitas pessoas se questionam, né? Até quando a gente vai usar máscara? Então, usando um pouco da sua sabedoria enquanto médico e um pouco dos teus dons aí de pitonisa, qual é o cenário que você imagina futuro, assim? Nós vamos ter que usar máscara ainda por muito tempo? Isso tem os dias contados? Olha, eu estou muito otimista em relação a essa questão da Covid-19. E quando eu digo muito otimista, porque estou vendo que a vacinação está avançando e que nós tivemos aí um movimento do vírus, né? Nós tivemos um movimento, ou seja, dentro da sua capacidade de mutação, nós tivemos um movimento positivo, né, para a humanidade, para a população, que foi aquela migração da variante Delta, né, para o Omicron, né, uma variante que, desde o ponto de vista do que a gente chama patogenicidade, ou a capacidade de adoecimento das pessoas, você viu que a Delta era terrível, né? Adoecia, inflamava os pulmões, matava as pessoas. Já o Omicron, você percebe que ela infectava muito, mas a gente não via tanta gente, digamos assim, com o pulmão inflamado. Então, assim, houve uma mutação de uma variante muito patogênica que causava muito adoecimento para uma variante um pouco, né, mais leve. Ela era perigosa por quê? Porque ela driblou um pouco ali a imunidade adquirida pela vacina, ou seja, existia essa perspectiva. O perigo dela estava aí, porque este perigo podia vir sucedido de um segundo perigo, numa segunda mutação. Se driblou a vacina, lá na frente ela poderia voltar a causar mais doença. Mas assim, neste aspecto, eu avalio positivo essa mutação do vírus, né? Mutou de uma variante mais pesada ou que causava mais adoecimento para uma que causava menos adoecimento. Mas, para além disso, tem outro movimento, que é o da imunização, que grande parte da população está compreendendo que só com a vacina nós poderemos nos salvar, né? Abaixo de Deus, só com a vacina nós poderemos nos salvar. Você viu agora que nessa terceira onda, as pessoas que estavam entubadas e que morreram, a maior parte delas eram pessoas não vacinadas. Então, é aquela coisa, tem aquele ditado, né? Quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Então, a sociedade está percebendo que não se trata de uma conspiração, de que a vacina é isso ou aquilo, de que não é uma questão democrática de se vacinar ou se não vacinar. Não é só isso. É uma questão de vida ou morte. É isso que a gente está vendo, né? Quando você não se vacina, num meio como esse, a possibilidade de você pegar o vírus e morrer é muito maior do que quando você se vacina. Então eu estou vendo que a população está mais orientada em relação a este assunto, está buscando a vacinação, inclusive agora na vacinação das crianças. O que eu vi foi o sistema não tão bem preparado para receber tanta gente que estava levando os filhos para vacinar. A gente fez uma campanha danada, precisa vacinar as crianças, os filhos e tal. E a população compreendeu e levou, só que quando chegou lá, né, teve muita burocracia e demora e dificuldade, o sistema não estava preparado, não tinha gente suficiente para atender tantas pessoas que estavam querendo vacinar os seus filhos. Isso é um movimento positivo que a gente percebe que ajuda e muito, né, na eliminação, como eu falei anteriormente, da circulação do vírus no nosso meio. Certo. Pegando um gancho agora dessa sua fala a respeito da mutação do vírus, né, que paradoxalmente é uma notícia ruim e boa ao mesmo tempo, porque traz uma ideia de que a gente está, de alguma forma, saindo dessa pandemia. Nós temos aí a Deltacron, né, que tem ganhado os destaques aí dos principais veículos de comunicação do Brasil e do mundo, que traz qual mensagem para a gente? De preocupação, esperança? A gente pode pensar que o vírus está perdendo força? Qual é a mensagem que a Deltacron deixa para a gente agora? Olha, a mensagem é de que a gente precisa continuar dialogando com uma questão principal, que é continuar se vacinando e usando as máscaras nos ambientes fechados, porque o vírus vai sempre fazer o movimento dele. Qual é o movimento do vírus? É como se fosse, né, de um rio
que vai buscando uma melhor maneira, né, de água e seguindo em frente até chegar no mar. O que é que o vírus faz? O vírus fica buscando uma maneira de não morrer, de se perpetuar e de ficar circulando no nosso meio. À medida que a gente se vacina e que constrói imunidade no nosso corpo, ele fica sofrendo as mutações e mutações e mutações, mutações que muitas vezes levam ele a uma maior adaptabilidade com o nosso corpo, com o nosso organismo, e que possibilita ele conviver com alguns organismos sem matar esses organismos, ou que muitas vezes faz, né, no erro dele ali também, porque quando o vírus ele se torna mais perigoso, acaba sendo um movimento errado dele também, né? Por quê? Porque ele se multiplica, mas ele acaba matando a maior parte dos seus hospedeiros. Então, tanto os vírus, quanto as bactérias e outros micro-organismos que se relacionam com outros animais, aqueles que conseguem ter uma vida mais longa, são aqueles que conseguem uma maior adaptabilidade com outros organismos, né, que o hospedam. E no caso, a mutação do coronavírus aí, são mutações que ele sempre está buscando uma maneira de seguir vivo, se multiplicando, ou de maneira, né, dialogando melhor com o nosso organismo, ou não. Então, esse movimento aí é um movimento natural que o vírus tem, de sempre estar mutando. Nós precisamos observar mais o comportamento dessa nova variante, né, para ver se ela vai causar mais adoecimento ou não. É um alerta, como foram as outras, mas a gente tem que observar e seguindo fazendo a nossa tarefa principal, que é vacinar e usar máscaras em ambientes fechados. Vamos tomar os cuidados então. Genilson, quero finalizar essa entrevista deixando o espaço aberto para você falar a respeito de quais medidas você acha que seriam ou são importantes serem tomadas nesse momento, nesse atual cenário epidemiológico que nós estamos vivendo pelos nossos governantes e pela população. O primeiro é o poder público fazer aquilo que é sua tarefa, né? Que é levar a saúde pública nos seus mais diversos aspectos, tanto a atenção primária, secundária e terciária para a nossa população. Eu estava em Cruzeiro do Sul e uma senhora me perguntou se como é que eu estava pensando, né, essa questão da minha caminhada política, né? E eu falei para ela que tinha esse desejo estava pensando numa pré-candidatura a governo e perguntei para ela qual era o principal problema que ela avaliava, né, no contexto que está criando. Ela disse: doutor, nós que temos pouco poder aquisitivo, o nosso maior patrimônio é a saúde. Se a gente está com saúde, a gente derrama suor, né, e a gente corre atrás da nossa vida, do nosso pão, né? Então o Estado precisa enxergar isso e precisa estar preparado para atender a demanda de saúde das pessoas com menor poder aquisitivo. Porque as pessoas que têm um pouco de recurso, elas pagam a cirurgia, elas saem do Acre, elas pagam a consulta particular, um especialista. Mas as que não têm, né, recurso, elas esperam do Estado uma condição para melhorar a sua saúde. E se o Estado não assim faz, além de ela tirar a perspectiva de essa pessoa seguir, né, a sua trajetória laboral, correr atrás dos seus sonhos, o Estado coloca também sobre ele um peso a mais, que são os auxílios, né, os auxílios saúde, que essas pessoas muitas vezes adoecidas não conseguem trabalhar e vão passar a depender do Estado. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que preparar o Estado para, em primeiro lugar, resolver os problemas de saúde da população. As cirurgias que as pessoas estão esperando aí, o Estado chegou a um patamar, né, digamos assim, de notificação, que eles relataram 12 mil cirurgias. Mas quando o Estado diagnostica 12 mil cirurgias, você multiplique por 10 aí a quantidade de gente que está esperando. Exames especializados também tem muita gente esperando. Consultas especializadas tem muita gente esperando. Então, a nossa prioridade é essa: dialogar com a dor das pessoas e ajudar a tirar essa dor das pessoas. Na saúde pública nós temos que fazer isso, né? Porque assim a gente dá ao cidadão o direito de ele correr atrás dos sonhos e da vida dele.
Então é dessa maneira que eu acho que o Estado tem que se posicionar em relação à pandemia Covid-19. Eu acho que faltou aí sobre a questão do uso da máscara. O Estado já está cansado de falar sobre isso, não quer estressar mais as pessoas, porque é muito chato dizer, olha, eu só tenho que usar máscara. Tem gente que não está aguentando mais, mas o Estado não pode se omitir e tem que ir embora numa condição um pouco antipática e dizer, olha, eu lamento, mas para cuidar da sua saúde, nos ambientes fechados é preciso continuar usando máscara. Não falou, né? E no meu ponto de vista, falhou. É isso aí. Esse é o deputado Genilson Leite, que também é médico, infectologista e também pré-candidato ao governo do Acre agora nas eleições de 2022. Como eu disse, nós não falamos aqui sobre política e também falamos sobre, porque saúde pública é uma questão política, né? E você pode acompanhar esse bate-papo aí no ContiNet Play, compartilhe com seus amigos essas informações que o Dr. Genilson trouxe aqui, que são fundamentais para que a gente consiga vencer esse vírus. Lembrando que todos os pontos de imunização e de vacinação estão disponíveis aí para que você se vacine, complete o ciclo de imunização e também vacine as crianças, que é uma outra questão importante também nesse momento específico da pandemia. Obrigado por nos assistir aqui. Doutor, muito obrigado. O espaço está aberto sempre quando o senhor precisar para deixar alguma informação. E aqui deixo um minutinho disponível para que o senhor converse com os nossos telespectadores e fale um pouquinho sobre o seu trabalho e o que o senhor deseja aí para as pessoas. Olha, eu primeiro queria, na verdade, finalizar agradecendo a vocês por todo o espaço, né, pela iniciativa também de levar assuntos importantes como esse, né, para que a população possa conhecer. Eu acho que o setor de comunicação tem um papel muito importante na construção de uma sociedade melhor. Quando ele traz para a luz da sociedade problemas que são importantes, ele está mostrando para a população, de certa maneira, quais são os rumos que nós devemos perseguir, né? Mas quando o sistema de comunicação se omite ou deixa a gente apenas consumindo coisas que são mais supérfluas e que às vezes no nosso cérebro parecem mais agradáveis, a gente está contribuindo para a alienação e muitas vezes para um caminho errado da sociedade. Então, parabenizo a Contil, a todos vocês pela ótima programação. E o nosso trabalho a gente vai seguir caminhando, né? Nós temos feito um trabalho em todos os municípios aí do estado, comprometido com o social, né? Temos desejos e sonhos, né, para melhorar a vida da nossa população, mas finalizo dizendo que a gente, né, faz os planos e as determinações vêm de Deus. Então, vamos seguir caminhando, trabalhando e acreditando que o Acre pode ser melhor para as pessoas. Vamos seguir então, acompanhe aí o ContiNet, todas as nossas categorias que vão desde política, polícia, esporte, entretenimento até cultura e tudo mais. E lembrando que o nosso site tem o Acre, o Brasil e o mundo todo em um só lugar. Obrigado!